em Mateus capítulo 5, versículo 43 em diante. A mensagem desta manhã é: amai os vossos inimigos. E diz assim a palavra do Senhor Jesus Cristo: ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vamos orar a Deus, para que Deus nos dê entendimento sobre esta palavra. Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, nosso Pai, nosso Rei, nosso amigo, é bom estarmos aqui reunidos nessa manhã de domingo, para ouvir a Tua voz, para aprender de Ti, para buscarmos a direção do Teu Espírito Santo, porque é através do conhecimento pleno, meu Deus, que nós podemos viver da maneira que o Senhor se agrada, vivermos de uma maneira digna, vivermos como filhos da luz e não como filhos das trevas. É através do conhecimento pleno da Tua palavra que nós vamos edificando a nossa vida sobre um alicerce sólido de ouro, de prata e de pedras preciosas. O conhecimento é que nos faz pessoas santificadas. É o conhecimento que vai gerando agiasmos em nossas vidas e faz com que nós sejamos para este mundo luz para os que estão nas trevas, para que sejamos sal desta terra, meu Senhor. O sal é que dá sabor, o sal é que faz com que o alimento seja desejável. Oh, meu Deus, que nesta manhã nós possamos crescer um pouco mais no conhecimento de Deus, que esta palavra que o Teu Espírito traz ao púlpito da igreja, ao altar da igreja, ela venha a nos aperfeiçoar mais ainda, para que o Teu nome seja glorificado através da nossa vida, em nome de Jesus, em nome do Senhor, e que todos os que creem digam amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Meus amados irmãos, igreja santa, igreja gloriosa, igreja que a Bíblia diz de um povo que tem os seus nomes arrolados nos céus. Nós vamos falar nesta manhã acerca do amor, porque você sabe que se fala muito de amor nas igrejas, mas o amor, na realidade, ele tem sido vivido apenas e tão somente de uma forma teórica. Se fala muito de amor, todo mundo diz que ama, todo mundo diz que tem amor, todo mundo diz que tem o Espírito Santo, né? Um dos frutos do Espírito é o amor, mas você não vê, infelizmente, isso é verdade, este amor sendo vivido na prática. Se você viver uma coisa na teoria, é uma coisa, você pegar a teoria e colocar em prática, é outra completamente diferente. Completamente diferente. Vê se alguém baixa um pouquinho o retorno aqui para mim. Dá uma baixadinha só um pouquinho, tá? Então, veja, este amor prático, este amor, quando é colocado em prática, em evidência, no dia a dia da nossa vida, este é, meus irmãos, o verdadeiro teste para você identificar o caráter do cristão. Se você quer identificar um cristão genuíno, verdadeiro, um eleito, uma ovelha de Jesus, o melhor teste que você tem é exatamente o amor. O cristão verdadeiro, o cristão que tem o Espírito Santo, ele tem que praticar o amor. Ele não pode viver uma vida espiritual perfeita se ele não colocar o amor em prática. Veja que isso é tão importante que Jesus disse assim:
Ouviste que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Só que Deus nunca mandou ninguém odiar o inimigo. Na época da lei, o Senhor disse: amarás o teu próximo. Aí os líderes religiosos acrescentaram: e odiarás o teu inimigo. O Senhor disse: eu porém vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Veja só, essa expressão aqui, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, não é se tornar filho do vosso Pai Celeste no sentido da salvação ou no sentido da regeneração. Não. Essa expressão, para que vos torneis, no texto grego original, é para que você possa se apresentar verdadeiramente ao mundo como um filho de Deus. Eles pratiquem isto para que o mundo possa identificar em vocês um legítimo filho de Deus. No versículo 46, o Senhor disse: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? Veja só, se você só ama os teus amigos, o Senhor está dizendo, você não vai ter nenhuma recompensa de Deus. Se você só ama aquelas pessoas que se estão caras, se você só ama aquelas pessoas que te fazem o bem, você não está fazendo absolutamente nada demais para Deus. Por quê? Porque esta é uma característica, meus irmãos, de todos os homens. Ele disse: os publicanos não fazem também o mesmo. Os publicanos fazem os mesmos. Os espíritas fazem os mesmos. Os budistas, os católicos, os evangélicos, todos fazem a mesma coisa. Agora, o cristão genuíno, aquele que é de fato e de verdade o Filho de Deus, ele tem uma capacidade de amar que excede, veja a expressão que eu estou usando, excede em muito esta capacidade de amar natural que os homens têm. Porque a nossa capacidade de amar, meus irmãos, é uma capacidade que é gerada pelo Espírito Santo de Deus. Veja que Jesus usou o exemplo dos publicanos, porque os publicanos eram um tipo de gente que era considerado pelos judeus da pior espécie que existia na terra. Eram judeus que se prestavam a fazer serviço para Roma, né, e extorquiam as próprias pessoas da sua comunidade. Extorquiam os seus próprios irmãos. Então Jesus olha, até os publicanos fazem isto. Até aqueles que vocês consideram gente da pior qualidade praticam também esse tipo de amor que vocês praticam. O Senhor disse: não tem nenhum valor, não tem nenhuma serventia, né? No versículo 47: e se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Veja, os judeus se saudavam entre si com a expressão shalom, né? Shalom, shalom, shalom. Shalom significa a paz seja contigo. A paz seja contigo. Então isto era uma forma que eles usavam de desejar ao próximo um bem-estar, tanto material quanto espiritual. Na verdade, esta saudação judaica, meus irmãos, era uma forma de oração que eles faziam na própria saudação, em benefício do próximo, em benefício do outro. Quando saudava shalom, a paz seja contigo, você estava desejando com a saudação que aquela pessoa tivesse um bem-estar, que aquela pessoa tivesse prosperidade, que aquela pessoa tivesse um bem-estar espiritual. Agora, o que os judeus faziam? Eles não desejavam paz para os gentios. Eles só saudavam entre eles. Eles não chegavam nem a cumprimentar os gentios. O Senhor Jesus disse: olha, mas isso que vocês fazem não tem valor algum. Se vocês só saudam os vossos irmãos, o que vocês fazem demais? O que faz você se diferenciar das demais pessoas do mundo? Eles não agem também da mesma forma? Será que nós temos no mundo de hoje alguma religião que faz exatamente as mesmas coisas que os judeus faziam naquela época? Só saúda os irmãos. Só saúdo se for da mesma igreja, da mesma denominação. Se for daquela da esquina, não pode saudar, não pode dar parte do Senhor, não pode dar bom dia, não pode dar boa tarde. Emburra a cara, fecha a bota, ou fica olhando para o chão e passa como se não estivesse vendo ninguém. Veja que essa prática já vem de longe, já vem de muito antiga. No versículo 48, ele disse: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Ou seja, Jesus estava dizendo: ame ao teu próximo sem distinção, como Deus também ama. Porque, irmãos amados, eleitos de Deus, preste atenção,
Jesus estava dizendo, olha, ainda que os maus já tenham como absolutamente certa a sua condenação eterna, ainda assim, Deus, o vosso Pai, Ele faz nascer o seu sol e faz vir a sua chuva sobre eles. Ele diz, ainda que eles sejam filhos do diabo, ainda que eles já tenham uma sentença decretada, mas ainda assim, Deus faz nascer o sol sobre justos e injustos, Ele faz vir a sua chuva sobre todas as pessoas da terra. Na verdade, Jesus estava ensinando que não pode haver ódio, não pode haver rancor dentro do coração de um filho de Deus. Você não pode odiar ninguém nessa terra, você não pode ser uma pessoa rancorosa. A igreja cristã do século XX precisa urgentemente acordar para isto aqui. Precisa aprender esta lição de amor. Porque, irmãos, nem mesmo entre os membros de uma mesma denominação, você vê, às vezes, este amor sendo praticado. Às vezes dentro de uma mesma denominação é um com inveja do outro, é um inimigo de fulano. Fulano não fala com ciclano, ciclano não fala com beltrano. Às vezes por causa de coisas mínimas, coisas insignificantes, né? As pessoas criam divisões, criam um grupinho. Eu não falo mais com fulano, eu não cumprimento mais ciclano. É meu irmão, eu amo meu irmão, mas eu não quero mais contato com ele. Você não ama nada, você é um mentiroso. Quem ama não tem esse tipo de procedimento, meu irmão. Quem ama é uma pessoa perdoadora. Agora, se os crentes não conseguem praticar este amor, nem entre eles mesmos, como é que vai praticar este amor em relação ao mundo inteiro, como Jesus estava ensinando aqui? Como que vai se praticar isso aqui? Veja o que é que Jesus disse no mesmo livro de Mateus, no capítulo 22. Mateus 22, versículo 36. Um fariseu se aproximou de Jesus, um intérprete da lei, e querendo colocar Jesus em teste, perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O que significa amar o teu próximo como a ti mesmo? Olha, amar o próximo como a si mesmo, meu irmão, é eu fazer ao próximo aquilo que eu mesmo faço por mim. Amar ao próximo como a mim mesmo é eu fazer ao meu próximo aquilo que eu desejaria que outras pessoas fizessem em meu favor. Isto é amar o próximo. E quantas vezes as pessoas não discernem isto aqui e não praticam esse tipo de amor? Eu zelo pela minha saúde, eu zelo pela minha segurança, eu zelo pelo meu bem-estar. Então esse mesmo zelo que eu tenho em meu favor, eu tenho que ter em favor do meu irmão. E às vezes as pessoas são egoístas, né? Elas se preocupam apenas consigo mesma. Se eu desejo que alguém me faça um bem, aquele mesmo bem que eu desejaria que alguém me fizesse, eu tenho que fazer ao meu próximo. É isso que Jesus está ensinando aqui. Aliás, Jesus deu um exemplo magnífico, que está lá no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25. Se o povo de Deus aprendesse essa lição do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, como é que nós teríamos uma igreja gloriosa? Não haveria ódio, não haveria rancor, não haveria inimizade, não haveria pessoas com coração, sabe, roxo de raiva, de contrariedades, não haveria partidarismo, não haveria divisões, não haveria inimizade, haveria somente o amor fraternal. Então diz assim, Lucas 10, 25: E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhes disse: Respondeste corretamente, faze isto e viverás. Quer dizer que a forma de eu viver, para que eu possa viver uma vida excelente, uma vida abundante, é exatamente eu praticar esses 2 mandamentos aqui. Amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, e amar ao próximo como a mim mesmo. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo?
Veja, esse homem não estava vivendo um amor dentro deste padrão aqui. E aí, querendo procurar uma justificativa, ele procurou passar para Jesus a ideia de que não estava praticando isso porque não sabia quem era o próximo. Senhor, quem é o meu próximo? Quem é ele, né? Quem é este próximo que eu não sei? Eu não compreendo isto aqui. Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo-o também, passou de largo. Certo samaritano que seguia o seu caminho passou-lhe perto e, vendo-o, compadeceu-se dele. E, chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho. E, colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual destes 3 que parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse: vai e procede tu de igual modo. Olha só, primeira coisa, o que Jesus estava ensinando aqui? Jesus estava ensinando, meus irmãos, que o nosso próximo, o teu próximo, o meu próximo, pode ser uma pessoa inteiramente desconhecida. Esta é a primeira lição. Em segundo lugar, o nosso próximo pode ser uma pessoa de uma raça diferente da nossa. Em terceiro lugar, o nosso próximo pode ser uma pessoa até mesmo de uma outra religião. Mas o fato de ser de uma raça diferente, de ser de uma religião diferente, não é motivo para que nós não venhamos a amar aquela pessoa. É este o ensinamento que Jesus está passando aqui. Então, estava caído um homem, ele vinha por uma estrada, essa estrada que ligava Jerusalém a Jericó, Jericó a Jerusalém. Haviam 2 estradas naquela época. Uma era mais longa, o percurso era muito maior, mas era mais segura. Mas havia uma outra, que era um caminho mais curto, mas em compensação era uma estrada muito perigosa. Havia muitos assaltantes, alguns crimes bárbaros já haviam sido praticados naquele tempo. Você vê que a violência vem de muito tempo atrás, né? E Jesus contou a história que este homem vinha por essa estrada, certamente estava com pressa, né? Escolheu o caminho mais curto, ainda que correndo risco. E ele foi assaltado, os salteadores vieram, lhe assaltaram e feriram este homem, bateram muito neste homem, tomaram todos os seus bens, e ele estava lá caído na beira da estrada. Um homem ferido, um homem largado à margem da vida, precisando de ajuda, precisando de socorro, e de repente vem um sacerdote. E o sacerdote veio, passou, olhou o homem caído e fez de conta que não estava vendo e continuou o seu caminho. Depois veio um levita, outro religioso, viu o homem caído, continuou o seu caminho. Interessante, não? Exatamente as pessoas de quem se esperaria uma atitude de amor foram exatamente as que não demonstraram atitude de amor nenhuma. Os religiosos, os sacerdotes, os levitas, que eram naquela época considerados, né, as colunas da religião, passaram e não tiveram a capacidade de praticar um ato de amor. Todos 2 passaram e agiram com a mais absoluta indiferença. Será, meus irmãos amados, que nós não temos visto esse mesmo tipo de comportamento também nos dias de hoje? Quantos que são religiosos, quantos que têm Bíblia debaixo do braço, quantos que se julgam muitos espirituais, mas que são incapazes de um ato de amor, são incapazes de um ato de misericórdia, são incapazes de praticar um ato de bondade em relação ao seu próximo? Será que não existe muitos sacerdotes, muitos levitas que estão agindo da mesma forma, com a mesma indiferença em relação ao próximo hoje? O egoísmo está estabelecido dentro do coração das pessoas. No versículo 33, veja por favor. Aí ele disse assim: certo samaritano que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo, compadeceu-se dele. Por que Jesus usou como exemplo esse samaritano? Por que Jesus disse: olha, veio um samaritano, passou perto do homem, viu o sofrimento do homem, sentiu compaixão daquele homem, né? Se compadeceu daquele homem e foi ajudar aquele homem?
Por que Jesus usou essa figura do samaritano? Sabe por quê? Porque naquele tempo, meus irmãos, os samaritanos, eles eram totalmente desprezados pelos judeus por causa do problema racial que havia entre eles. Os judeus naquele tempo, eles consideravam os samaritanos como se fossem pessoas hereges, como se fossem bárbaros, como se fossem as pessoas pagãs mais terríveis desse mundo. Então Jesus, usando este exemplo, ele estava desmascarando a hipocrisia religiosa da lei. Veja como é que a lei cria pessoas hipócritas. Veja que o Senhor Jesus mostrou que nem mesmo aquele reverenciado levita, aquele respeitável sacerdote, demonstrou possuir a espiritualidade necessária para que pudesse acudir ao seu semelhante quando em dificuldades. Jesus estava desmascarando a hipocrisia religiosa da lei. Quantas vezes isto aqui acontece nos dias de hoje? Quantas vezes, meus irmãos, uma pessoa ímpia se mostra muito mais compreensiva com você do que aquela pessoa que se diz crente? Quantas vezes isso acontece hoje? Às vezes uma pessoa que se diz muito espiritual, muito certinha, muito ajustadinha com a Bíblia, mas ela é incapaz de ter uma atitude de compreensão com você. E às vezes um ímpio é muito mais compreensivo, é muito mais amoroso, é muito mais bondoso. Isso hoje é uma constante dentro da igreja. Experimente dever a um crente. Experimente dever a um crente, você vai ver o que eu estou falando na prática. Faça um teste, faça uma experiência. E se você, por uma infelicidade qualquer da vida, por um acidente de percurso, você não puder honrar o compromisso que você fez, você está literalmente frito. Aquela pessoa que se diz crente, que se diz irmão em Jesus, que se diz amoroso, que se diz espiritual, ela vai colocar você contra a parede, ela vai te desmoralizar, você não vai mais ter sossego na tua vida. Faça o teste. E às vezes, numa mesma situação, um ímpio, ele se mostra muito mais compreensivo, ele se condói da tua situação e te ajuda. Jesus usou um samaritano aqui nessa história para mostrar a falta de compaixão de um religioso, em contraste, com um ímpio, em contraste com uma pessoa leiga, em contraste com uma pessoa que não era religiosa. Olha, meus irmãos amados, é deste amor aqui que o mundo está precisando. É deste amor aqui que a igreja está precisando. Um amor fraterno, um amor sem egoísmo, um amor sem fingimento, um amor sem hipocrisia, um amor perdoador. Como se fala de perdão na igreja de Jesus e quanta hipocrisia na igreja de Jesus. Contraria um irmão para você ver se ele é perdoador. Faz um teste. Às vezes por coisas mínimas, coisas pequenininhas. Nós já tivemos caso aqui na igreja. O irmão queria entrar na cozinha e estava tendo muita bagunça aqui na cozinha. Botei uma ordem, não pode mais ninguém entrar. Então botei uma pessoa responsável. E esse irmão queria entrar, o pastor disse que não pode mais ninguém entrar na cozinha. Irmão, não, mas eu vou entrar porque eu estou com sede, eu quero pegar uma água aí dentro, eu quero fazer isso. Irmãos, o pastor falou que não pode mais. Ele não quer mais que entre na cozinha. A irmã estava cumprindo uma ordem, E o sujeito discutiu, foi para lá e entrou no peito e na raça. Entrou, pegou o que quis, o que não quis. Depois, quando eu chamei a minha sala, acertei os ponteiros entre os dois, aí tudo bem. Mas depois eu soube que os dois ficaram indiferentes. Quer dizer, o irmão ficou indiferente com a irmã que cumpriu a ordem. E um dia eu chamei ao gabinete e digo, meu irmão, por causa daquela bobagem, o irmão disse, não, pastor, não, eu amo a irmã, tenho maior consideração com ela, tenho maior amor por ela. Agora, ela lá e eu cá. Isso é uma hipocrisia, isso é uma mentira, meu irmão. Graças a Deus não está mais aqui no nosso meio. E quanto mais essas pessoas fingidas e hipócritas saírem, melhor para a nossa igreja. Aí mais limpa fica a igreja, mais pura fica a igreja. Menos pessoas fingidas e hipócritas vão permanecendo aqui no meio. Não pode, meu irmão. Ou você é, ou você não é. Cristianismo não é brincadeira. A palavra de Deus não é para você ouvir e dizer amém e glória a Deus. É para você ouvir, receber no coração e praticar no dia a dia da vida. Este é o verdadeiro cristianismo. Olha, este aqui
é um dos mais espetaculares exemplos de amor ao próximo que a Bíblia Sagrada apresenta. Este exemplo é fantástico, esse exemplo é maravilhoso. No versículo 34, diz assim: e chegando-se, pensou-lhe ou pensou-lhe? Pensou-lhes. Pensou-lhes, né? Estranho, né? Não é comum a gente usar essa expressão, né? E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Olha só, por que ele usou óleo e vinho? Porque naquele tempo, meus irmãos, óleo e vinho, eles eram usados pela cultura judaica como elementos curativos. O vinho eles usavam para desinfectar a ferida e depois aplicavam o óleo para, evitar a inflamação, a infecção na ferida, para aliviar a inflamação. Por isso que todo viajante carregava consigo óleo e vinho, que podia se ferir, podia sofrer alguma queda, podia sofrer algum acidente, né? Então, aqui nós temos 2 lições importantes, algumas lições importantes. Em primeiro lugar, o óleo e o vinho que o viajante trazia consigo para o seu próprio uso, ele usou em favor do próximo. Primeiro ponto, ele carregava para o uso próprio dele, mas ele não pensou 2 vezes em usar em favor do seu próximo. Segundo lugar, este homem, este samaritano, ele não teve medo de ser surpreendido pelos assaltantes. Ele podia dizer: bom, aqui é um lugar muito perigoso, este homem já foi assaltado, esse homem já foi ferido, se eu paro para socorrê-lo, eu posso passar pelo mesmo problema. De repente os homens estão aí escondidos e vêm me assaltam também. Seria um motivo mais do que suficiente para muita gente passar em frente e passar indiferente. Ele não teve medo, ele não ficou preocupado. Será que se eu parar para socorrer este homem, de repente chegam os soldados romanos, e será que não vão achar que fui eu que assaltei este homem? Será que não vão me incriminar? Será que não vão achar que eu sou o responsável pelo que aconteceu com ele? Nada disto foi motivo para ele deixar de amar ao próximo. Nada disso foi motivo para que ele pudesse passar ao largo. Terceiro lugar, ele colocou o ferido sobre o seu próprio animal e continuou a sua caminhada a pé. Ele estava lá com o seu animal, disse: bota ele aqui em cima, ele está ferido, ele precisa de ajuda, e eu vou continuar a minha caminhada a pé, o meu caminho a pé, e foi a pé. Quarto lugar, ele levou aquele homem para uma hospedaria, colocou lá no hotel, chamou o dono da hospedaria e disse o seguinte: olha, cuida deste homem, ele está doente, ele está enfermo, ele precisa ser cuidado, ele precisa ser tratado. Está aqui 2 denários. 2 denários dava para pagar refeição para 25 homens. Não era pouquinho dinheiro, não. Ele disse: olha, está aqui logo 2 denários para você. E se alguma coisa ele precisar a mais, você pode atender, pode gastar do teu dinheiro, que quando eu voltar da minha viagem, eu passo aqui e pago a conta. Devia ser uma pessoa conhecida, devia conhecer o hospedeiro. Veja, ele deu carta branca para que, se algum gasto a mais fosse necessário, que o hospedeiro fizesse, e que ele, mesmo sem saber quem era aquele homem, mesmo sem visar nenhum interesse, ele disse: eu pago a conta na volta. Veja que atitude amorosa teve o samaritano, meu irmão. Que atitude de amor diante do sofrimento humano, diante do sofrimento do seu próximo. Ele interrompeu a sua viagem. Ele usou os mantimentos que ele trouxera para o seu próprio uso, para o seu próprio bem-estar, para o seu próprio conforto. Ele continuou a sua viagem a pé e colocou o ferido em cima do seu animal. Ele correu o risco de ser assaltado, ele correu o risco de ser ferido também pelos assaltantes, que eram a constante naquele caminho. E finalmente, o amor deste homem para com o próximo foi tão grande, que ele contribuiu com o seu próprio dinheiro para a despesa daquele pobre moribundo ferido, sem esperar receber em troca qualquer recompensa. Isto é amar ao próximo como a ti mesmo. Ele deve ter pensado assim: caramba, se eu estivesse no lugar deste homem aí, como eu gostaria que alguém parasse e me socorresse, que não me deixasse aqui morrendo à míngua.
Então, quando Jesus disse amar o próximo como a ti mesmo, é você ter compaixão das pessoas. É quando você vê um irmão teu passar por uma dificuldade, passar por uma situação difícil, te coloca no lugar dele. Pensa assim, poxa, se fosse comigo, eu gostaria que alguém procedesse assim. Procede tudo de igual modo, disse o Senhor Jesus. Isso tira o egoísmo do coração das pessoas. Na realidade, meus irmãos, este samaritano aqui da história, ele não estava procurando cumprir um dever. Ele não tinha nenhuma necessidade de cumprir o dever. A verdade é que este homem aqui, ele amou o próximo como a si mesmo. Este é um exemplo tremendo que a Bíblia mostra de como se deve amar ao próximo como a si mesmo. Então eu digo para você nesta manhã, o amor é o fundamento da vida cristã verdadeira. O fundamento do cristianismo, meus irmãos, é o amor. Se não há amor, não é cristianismo. É qualquer ismo que os homens inventam aí, menos cristianismo. O fundamento de uma vida espiritual é a prática do amor. Se você não pratica o amor, você pode ter Bíblia, você pode conhecer predestinação, eleição, deidade de Cristo, duas sementes, você pode conhecer tudo que você imaginar. Matemática, química, história, né? Mas você não é um cristão. Você é apenas um estudioso. Eu fiz uma entrevista com uma francesa. Ela é uma mulher que não crê em Deus. Mas ela conhece tudo, meu irmão, acerca de Deus. Mas eu não creio. Então há pessoas que podem conhecer tudo acerca de Deus e, no entanto, não ser de Deus. Veja, por favor, em 1 de João. 1 de João, capítulo 4, lá no finalzinho da Bíblia. Isto é para você ouvir e praticar, viu? 1 de João capítulo 4, versículo 7, diz assim a palavra: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. Diga com os teus lábios: o amor procede de Deus. E ele disse: e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a quem? A Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Quer dizer, como é que você identifica uma pessoa que é nascida de Deus e que conhece a Deus? Quando você vê esta pessoa praticar o amor. Esta é a fórmula perfeita, segura, verdadeira, de você identificar o verdadeiro cristão. Agora, não é este amor fingido, apenas de boca, apenas de palavra. Porque de palavra todo mundo ama. Oh, eu amo, o amor. Pisa no pé dele para ver se ele te ama. Pisa para você ver. Acaba o amor na mesma hora. Fica devendo um favor à pessoa para você ver se ele te ama. É verdade, meu irmão. É igual em família, né? Todo mundo diz que ama todo mundo. Passa uma necessidade financeira para você ver o que é que acontece. Todo mundo foge de você. Aqueles que viviam batendo nos teus ombros, que estavam na tua casa, que já sorriam, que achavam você maravilhoso quando vê você numa dificuldade, e eles imaginam que você possa recorrer a eles numa necessidade. Olha, perna para que te quero. Fogem as léguas de você, meu irmão. Eu estou olhando daqui, estou vendo o irmão Carlos, lá depois de Porto de Galinhas. Eu nunca lembro o lugar certo que ele mora, né? E o Carlos tem vindo agora aos cultos sempre. Olha a distância que ele vem, viu? Você lembra que o Carlos deu testemunho aqui? Ele perdeu tudo que tinha. Ele perdeu as suas máquinas. Ele perdeu a sua empresa. Negócio de corrente, faz desafio, dá tudo, faz isso, faz aquilo. E quando ele ficou sem nada, meu irmão, e não tinha dinheiro para comprar nem um litro de leite, todo mundo lhe virou as costas. E os irmãos das outras igrejas que estavam perto da casa dele, quando viram a necessidade dele, todo mundo correu dele. Ninguém estendeu a mão. Ninguém lhe deu uma ajuda. Ele foi cortado pela graça de Deus através da rádio. Ele ouviu o programa de rádio. Um dia este homem ligou para mim aqui na igreja, contou a situação. Para ele vir ao culto, eu tive que dizer: Carlos, venha que a igreja te dá o transporte. Não foi, Carlos? Eu digo: venha que você vai pegar a passagem da ida, da volta, que é muito caro, ele mora longe. E ele veio à igreja e eu fiz exatamente isso. O bom samaritano o ajudou. E ele contando a sua situação, que era uma situação dificílima. E eu disse para ele: olha, eu já passei por uma situação igual, meu irmão. Confie em Deus, creia em Deus. Não desanime, porque Deus não desampara os justos.
E ele disse: pastor, eu tive que contar em detalhes a situação que eu passei para dar força a ele, para encorajar ele. E ele disse: pastor, eu creio e eu estou esperando em Deus. Deus não me desampara. Não demorou muito tempo, meu irmão. E o Carlos já veio aqui e contou o testemunho. Ele disse: olha, Deus se manifestou na minha vida de forma sobrenatural. Já conseguiu agora, mandou comprar em São Paulo as máquinas, tudo nova, está montando a empresa nova, olha, está vindo para os cultos, está vendo? Isto é uma ação de Deus. Mas, quando ele estava numa situação dificílima, você sabe quem é que Deus usou, meu irmão, lá onde ele mora para ajudá-lo? Um ímpio, bêbado. E aqueles que estavam com Bíblia debaixo do braço foram insensíveis à situação que este homem estava passando. Os irmãozinhos do jejum. Oh, Pai do Senhor, irmão. Oh, porque se usa saia. Oh, porque se pintar as unhas. Muita religião. Muita religião. Pouca espiritualidade, ou nenhuma espiritualidade. Era o caso dos fariseus. Deus usou um bêbado, um homem embriagado, meu irmão. Vai na casa deste homem, pede um copo com água. Olha a pessoa e diz: rapaz, você está triste? Está faltando para você alguma coisa? E ele na hora se emocionou, começou a chorar. Disse: não está passando, não está faltando nada. Está tudo bem, está tudo tranquilo. Como é que está tranquilo se você está chorando, rapaz? Aguenta aí um pouquinho. Foi em casa, pegou a esposa, foi no supermercado, trouxe compra para ele. Olha, deu tudo que esse homem precisava na hora. É o bom samaritano. Foi este exemplo que Jesus usou para desmascarar este amor hipócrita e fingido que tem sido vivido dentro das igrejas, meus irmãos. É este o exemplo que Jesus está querendo transmitir aqui. Olha o versículo 8. Versículo 8 não, versículo 20. Se alguém disser: amo a Deus, e odiar a seu irmão, é o quê? Mentiroso. Às vezes quando eu falo umas coisas meio fortes aqui na igreja, tem alguns irmãos que são muito sensíveis, né? Oh, pastor Carlos, oh, porque pastor Carlos é muito duro, oh, ele fala umas coisas muito fortes. Irmãos, eu sou bíblico. Eu não sou duro não, eu sou bíblico. Eu não sou burro. Eu vivo a palavra, eu conheço a palavra. Eu não vivo de fantasia, eu vivo Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. Eu não olho para a aparência física. Eu não olho se o irmão é simpático, se está sorrindo, se não está sorrindo. Eu olho se ele tem frutos espirituais. Ponto final. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem ver, não pode amar a Deus, a quem não vê. Olha que coisa o Senhor está dizendo aqui. Quem não ama aquele a quem vê, se você não ama a pessoa que você está vendo, que você está ali, né, presenciando a própria pessoa, a situação da pessoa, às vezes vê a pessoa numa necessidade, num momento de angústia, num momento de crise, num momento que ela precisa de uma palavra de conforto, de uma mão amiga. Ele está dizendo: se você não é capaz de amar uma pessoa que você vê, você também não é capaz de amar aquele que você não vê, que é Deus. Isto é muito forte. E mais uma vez nós vemos aqui a diferença entre o filho de Deus e o filho do diabo. O filho de Deus, ele ama sem visar receber absolutamente nada de troca. O filho do diabo, ele ama, ele finge amar, é um amor fingido, né? Ele tem sempre uma atitude de amor fingido, mas na verdade, tudo que ele faz é sempre visando receber algo em troca. Sempre, sempre, sempre. Olha, meus irmãos, o amor cristão, ele não fica esperando que surjam oportunidades para que ele possa fazer o bem. Na verdade, quem tem o amor cristão, ele é que fica procurando as oportunidades, principalmente no que diz respeito aos irmãos na fé. Ele está sempre procurando uma oportunidade. Eu quero fazer o bem, eu quero ajudar, eu quero fazer alguma coisa em favor do próximo. É isto que o amor cristão faz. Pastor, quer dizer que isso mostra a diferença entre o filho de Deus e o filho do diabo? Também mostra. Você quer ver? Mateus capítulo 25. Vamos voltar ao livro de Mateus. Mateus 25. Versículo 34. Jesus falou aqui sobre a sua vinda, né? E ele disse que quando ele viesse, ele juntaria todos os povos da terra e ele separaria os cabritos das ovelhas. As ovelhas ele poria à sua direita, os cabritos à esquerda. Então no versículo 34 ele diz:
Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita, as ovelhas: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestiste, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão o justo: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando que te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então, sempre que você ajuda um eleito de Deus, sempre que você toma uma atitude de amor, principalmente, meus irmãos, para com um irmão na fé, é como se você estivesse fazendo ao próprio Deus. Olha, meus irmãos, eu nunca na minha vida deixei de fazer o bem ao próximo. Nunca, 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 nunca. Principalmente quando é um irmão na fé, principalmente. Todas as vezes que eu tive condições, eu fiz o bem, eu ajudei o próximo, principalmente aos eleitos de Deus. Sempre fiz isso. Isso é uma prática que eu tenho na minha vida. No início da graça de Deus, quando eu fechei as lojas, você já conhece a história, nós passamos por seríssimas dificuldades. Eu pensei que não ia ser daquela maneira, mas foi. E eu me lembro que houve um dia, nós estávamos com muitas dívidas, muitas coisas. Eu pensei que ia conseguir vender as mercadorias, não consegui vender nada. Deus quis desta forma, Deus estava me treinando, Deus estava me preparando. E eu lembro que um dia eu consegui vender um computador, acho que foi R$800, né, que era para saldar algumas dívidas mais urgentes. Nós estávamos sem dinheiro algum. Naquele momento, meus irmãos, R$800 era como aquele maná que caiu dos céus lá no deserto. Era todo o dinheiro que nós dispomos. Mas naquele momento, infelizmente, um irmão nosso na fé teve um problema com o filho, uma coisa de emergência, e tinha que fazer uma cirurgia. Surgiu exatamente naquela hora. E para fazer a cirurgia, tinha plano de saúde, tinha tudo, mas o médico exigia um exame que tinha que ser feito na hora da cirurgia, e que nenhum plano de saúde cobria, e o preço desse exame era exatamente o dinheiro do computador que tinha vindo. Qual foi a minha atitude naquela hora? Irmãos, quando eu soube da situação, eu não tive dúvidas, nem pensei duas vezes. Não tive nem o que pensar. Eu digo: ô meu irmão, manda fazer agora, rapaz. Graças a Deus que está aqui na mão o dinheiro, acabei de receber hoje, pode mandar fazer, manda lá fazer o exame, está pago, está feito o negócio. Irmãos, isto é amor próprio, mas não foi emprestado não. Sabe por quê? Porque se fosse com um filho meu, eu gostaria que alguém fizesse o mesmo, meu irmão. Eu sempre penso desta forma, eu sempre penso dessa maneira. Por isso que eu me compadeço quando eu vejo pessoas que às vezes passam dificuldades, às vezes se metem em dívida, a pessoa não queria, de repente se envolveu, entrou numa enrascada. Eu tenho compaixão. Porque quando eu entro em enrascada, eu também quero que as pessoas se compadeçam de mim. Tenho a mesma compaixão, é este o ensinamento da palavra. Eu não sei se você lembra, uma jornalista do Diário de Pernambuco que esteve aqui participando da gincana dos jovens, e ela contou um testemunho aqui que ficou marcado na minha mente. A igreja toda se emocionou naquele dia. Ela disse: eu era crente há tantos anos, pastor, e não sabia a verdadeira dimensão do amor. E eu fui fazer uma matéria com os aidéticos. E ela chegou num hospital onde só tem doentes de AIDS, e havia um casal, marido e mulher, com AIDS. Só que o hospital do governo, dificuldade de remédio, e aí não estava tendo a quantidade de remédio necessária, eles tinham que todo dia tomar uma dosagem de AZT. E como estava com dificuldades, então só podia tomar dia sim, dia não. Era para tomar todos os dias. E ela disse que, fazendo a entrevista, o marido da mulher, que é quem infectou a esposa, veja só, o homem arranjou mulheres na rua, viveu em prostituição, contraiu AIDS, passou a AIDS para a esposa, e estavam os dois com AIDS. Só que o homem já estava num estado muito mais avançado, muito debilitado, à beira da morte. E ela disse que quando foi entrevistar a esposa, e sabendo esse problema dos remédios, que não tinha a quantidade necessária para prolongar um pouco mais a vida, disse que ela disse:
Só tem remédio para dia sim, dia não, mas o certo seria tomar todos os dias. Ela disse, eu não estou tomando dia nenhum. Ela disse, ué, mas você não está recebendo a sua porção de remédio? Ela disse, estou. Mas o que eu recebo, eu estou passando para o meu marido tomar. Porque ele está numa situação muito mais grave do que a minha, e eu quero ajudar para que ele prolongue um pouco mais a vida dele. Irmão, isto é amor ao próximo, meu irmão amado. Isto é amor ao próximo. O marido infectou a mulher com AIDS. E ela estava pegando a sua porção de AZT e dizendo, eu passo para o meu marido para que ele possa ter um pouco mais de vida. Será que você viveria esse tipo de amor? Será que você teria coragem de tomar uma atitude como esta? Eu já contei essa história aqui na igreja. Isso é apenas para ilustrar a mensagem. A minha tia, que está aqui hoje presente, que mora em João Pessoa, ela precisou fazer uma cirurgia no pé, de um corte que levou, e quando foi fazer o exame estava com anemia. Aí o médico disse, bom, não pode fazer cirurgia com anemia, tem que primeiro tratar a anemia, né, fraqueza, para poder fazer a cirurgia, ou então se quiser fazer rápido, tome uma transfusão de sangue. E ela queria se livrar logo do problema. Vizinho a casa dela, as pessoas se reuniam lá, uma porção de irmãos, já fui lá 2 vezes fazer culto, e não vou mais, nem me chame que eu não vou mais. E ela já sabe isso que eu não vou, que eu detesto hipócrita, eu não gosto de crentes falsos, eu detesto essa coisa, eu odeio esse tipo de coisa. Então, e ela foi lá na reunião, estava lá os irmãos, oh glória, aleluia, aleluia, glória a Deus, farinha no prato, farinha na cuia, e lá se vai, lá se vem, cuidado que lá vem o trem. E então, eu fiz essa brincadeira que está todo mundo muito sério, tem gente chorando aí com o exemplo do AZT, da coisa, para quebrar um pouco a coisa, para não ficar aquela coisa muito para baixo, né? Ela mesmo já estava ali chorando, já está rindo, olha só. E pasme os senhores, meus irmãos. Ela toda sexta-feira estava lá com os irmãos. Aí foi lá e contou a situação e disse, olha, quem é que poderia ir no hospital amanhã me doar um pouquinho de sangue? Meu irmão, nenhum se prontificou. Irmão, você pode? Não, sabe o que é? Eu estou com gripe. Muita gripe. Você está gripado, irmão? Estou muita febre, eu estou nem aguentando, estou tremendo aqui. Você pode? Não, eu não posso não. Olha, cada um tem uma desculpa diferente. Ninguém se prontificou a doar sangue. Ela foi à padaria, parece, comentou com uma pessoa ímpia, só comentou. O cara disse, o quê? Vamos agora, minha irmã, entra aqui, rapaz. Pegou o carro e foi lá doar o sangue. E os irmãozinhos, os espirituais, nenhum se prontificou a fazer isso. Será que a igreja não está hoje, toda ela, contaminada por esse vírus da hipocrisia? Ou não está? Agora vamos ver o reverso da medalha. Mateus 25, versículo 41. Veja só, os filhos de Deus, Jesus disse, vocês fizeram bem, vocês me visitaram, vocês me deram comida, vocês me deram água que eu estava com sede. Quer dizer, quando? Todas as vezes que fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então quer dizer que fazer o bem a alguém é fazer o bem a Deus. Agora olha o outro lado. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedaste, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá, em verdade vos digo, que sempre que o deixaste de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então Jesus está mostrando aqui, meu irmão, que o amor é a essência do verdadeiro cristianismo. O teste final para identificar o caráter do verdadeiro cristão é a prática do amor. Você quer testar alguém e ver se essa pessoa é um cristão verdadeiro, vê se essa pessoa pratica o amor. Observa, vê como é que ela procede em relação ao próximo. Esse é o melhor teste que existe. Em 1 de João, volta lá a 1 de João, por favor.
Primeira epístola de João. João era o apóstolo do amor. Capítulo 3, versículo 17 e 18. Olha o que diz a palavra. Isso é Deus falando. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. Agora veja, o que será então, meus irmãos, daqueles que possuindo o recurso deste mundo e vendo a igreja de Jesus padecer necessidade, fecha o coração para a igreja? Se Deus está dizendo, olha, se fechar para um irmão já é grave, e quando as pessoas fecham o coração para a própria igreja, para a própria casa de Deus, como é que será então com essas pessoas? Às vezes este recurso deste mundo que ele se refere aqui, não é apenas o recurso financeiro, não é apenas o recurso material, às vezes é uma mão de obra, às vezes você é um médico, às vezes você é um advogado, um engenheiro, e de repente tem um irmão necessitado, e você pode ajudar aquele irmão com o recurso que você possui. Às vezes um irmão está num problema de justiça, às vezes, eu já tive pessoas aqui na igreja com esse tipo de problemas, problema de herança, problema de pensão alimentícia, e você sabe, quando bate nas mãos de advogados ímpios, eles só querem roubar a pessoa. Então, se você é um advogado e você vê uma pessoa que não tem recurso, que não tem como recorrer a um bom advogado, você pode acudir a essa pessoa, porque você tem o recurso. Você é um médico, você pega uma pessoa, um irmão na fé, está necessitado, você pode fazer a consulta para aquela pessoa sem cobrar nada da pessoa. Você pode tratar dessa pessoa. Isto é amor ao próximo. Agora, você diz assim, pastor Carlos Magno, por que este amor, pastor, não é hoje praticado nas igrejas? Por que esse tipo de amor está tão fora de moda nesse cristianismo moderno? Porque isso está fora de moda hoje. Hoje o que prevalece é o espírito do egoísmo. Você sabe por que está fora de moda? Veja lá em Mateus 25, 24. Vamos voltar ao livro de Mateus. Agora no capítulo 24. Você vai entender por que está fora de moda. Versículo 11 e 12. Na minha Bíblia do altar está na página 43. Jesus disse assim: levantar-se-ão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Olha só a causa: por se multiplicar a iniquidade, o falso evangelho, essa teologia da prosperidade que é diabólica, tudo isso que está aí fora hoje, se multiplicando extraordinariamente, e que foram trazidos pelos falsos profetas, está aqui escrito, e que tem enganado a muito, diz a Bíblia, é que tem feito com que as pessoas fiquem cada dia mais e mais egoístas, e que cada um deles se preocupe somente consigo. Criou na mentalidade, na mente do povo de Deus, uma mentalidade egoísta, um espírito egoísta, onde cada um se preocupa por si próprio. Quanto mais a iniquidade penetra no seio da igreja, mais o amor vai esfriando, mais o amor vai se arrefecendo no coração das pessoas. Eu vou te dar um exemplo dramático. Há cerca de uns 12 anos atrás, eu era pastor da Seita Universal. Eu estava em Fortaleza e tinha um pastor chamado Pastor Júlio, e ele cuidava da igreja de Messejana, que era uma igreja de um bairro afastado, um bairro pobre. E este rapaz, nasceu-lhe um filho, e o filho dele, quando nasceu, contraiu uma infecção hospitalar. E aí o médico começou a cuidar, começou a tratar. E um dia ele chega para conversar comigo na sede lá de Fortaleza, e ele contou a situação e disse: olha, pastor, o médico disse o seguinte: lá no hospital que a criança está, não tem recurso suficiente. Então que seria muito bom que transferisse para um hospital particular. Só que eu não posso. Será que daria para a igreja ajudar? Bom, veja, um pastor deles, hein? Eu liguei para o líder da seita, para o Bode Judas, e aí falei com o Bode Judas. Esse Bode Judas, o negócio é o seguinte: tem uma situação aqui. Por que vocês riram? Eu estou falando para não citar nome, Bode Judas. Então, aí contei a situação, e ele disse para mim assim: quanto está arrecadando a igreja dele? É para você ficar pasmado mesmo. Olha, a resposta foi:
quanto está arrecadando a igreja dele? Pastor Sérgio sabe como é que é o esquema, né? Eu digo, olha, é uma igreja pobre, de bairro pobre, X, eu não lembro quanto é que era. Quando ele ouviu a quantia, ele disse, não, Deus opera em qualquer lugar, Deus opera no hospital público, tanto no hospital particular, é tudo a mesma coisa, tem que colocar a fé em prática, manda ele ungir com óleo, mandar o diabo sair, isso é o Satanás. Não foi autorizado acudir o filho do pastor e levar para um hospital particular. Uma semana depois a criança morreu, por falta de socorros médicos adequados. Você vê o que é que Jesus disse aqui? E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Quanto mais iniquidade, mais o amor se arrefece. Veja o que é que Paulo disse à igreja em Hebreus, capítulo 13, versículo 1. Hebreus 13, versículo 1. Seja constante o amor fraternal, o amor entre irmãos, seja constante. Veja, tem que ser uma coisa contínua, meu irmão. Tem que ser uma coisa diária, tem que ser uma coisa persistente, tem que ser uma coisa rotineira. A prática do amor tem que ser uma constante na tua vida, não é para ser uma coisa esporádica. A preocupação de Paulo para que a igreja compreendesse isso aqui era muito grande, meu irmão. No versículo 13 ele disse: lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles, dos que sofrem maltratos, como se com efeito vós mesmos em pessoa fosseis os maltratados. Você vê? Você sempre tem que procurar se colocar na condição da pessoa que está sofrendo. Normalmente as pessoas são muito egoístas. Vê alguém passando na necessidade, isso é o diabo, vai ver que está em pecado, quem mandou fazer coisa errada. E aí usa esse tipo de argumento para não estender a mão e praticar o amor. Paulo disse, não é dessa forma. Isso não é próprio de um cristão, isso não é próprio de um filho de Deus. Por isso que era uma constante a preocupação de Paulo, para que a igreja compreendesse isso. Em 1 de Coríntios, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, 1 de Coríntios 13, versículo 1. Ele disse, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, e conheça todos os mistérios, e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Na realidade, no original grego, a expressão é, ainda que eu tivesse. Paulo estava fazendo uma suposição. Ele estava dizendo, olha, ainda que você pudesse ter todos os dons, ainda que você conhecesse todos os mistérios, ainda que você conhecesse toda a ciência, ele disse, se você não tiver amor, você não é nada, você não representa nada para Deus, absolutamente nada para Deus. Paulo estava mostrando como é grande a importância do amor. Ele está dizendo, vamos supor que fosse possível você receber todos os dons do Espírito Santo. Mas se você não tiver amor, nada disso se aproveitaria. Seria como aquela jumenta que Deus usou para falar com o profeta Balaão. Você vê que o amor é uma virtude tão grande, meu irmão, que Paulo disse que ele é muito melhor do que qualquer um dos dons espirituais. É por isso que o amor é a evidência mais convincente e verdadeira da nossa transformação moral e espiritual. É o amor. Esta é a evidência. No versículo 4 ele diz, o amor é paciente, é benigno, o amor não arde ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Veja, não procura os seus próprios interesses. Não procura, porque às vezes, meus irmãos, o que você mais vê dentro da igreja é um amor fingido. É um amor, um tipo de atitude de amor que é fingido, que a pessoa está praticando visando os seus próprios interesses. Não é o amor de Deus, não é o amor verdadeiro. Nós tivemos um seminarista aqui na escola de profetas, e um dia ele foi ao meu gabinete
Você me perdoe dar esses exemplos práticos, mas tem que ser exemplos práticos, para você ver a realidade da vida, como é que é. E um dia ele foi ao meu gabinete, chegou lá e disse: pastor Carlos Magno, eu te amo em Cristo Jesus. Eu digo: amém, meu irmão, eu também te amo. Aí trouxe um livro, o irmão está fazendo uma dieta, né? Eu estive no shopping, lembrei do irmão, e comprei este livro aqui, aí me deu um livro, Como Emagrecer e Deixar de Ser Gordinho, né? Tá bom. Não era esse o título não, isso aqui eu estou brincando, né? Mas era sobre dieta, né? Então o senhor está fazendo, meu irmão, muito obrigado, graças a Deus, tal. Uma atitude de amor, não é verdade? Poxa, lembrou, o pastor está fazendo dieta, viu lá na livraria, trouxe um livro. Passado umas 2 semanas, numa segunda-feira, estávamos chegando no finalzinho da escola de profetas. Aí ele foi ao meu gabinete e disse: pastor, queria falar com o senhor, o negócio é o seguinte, está para ser inaugurada a igreja de Prazeres, e eu já estou providenciando para botar a placa lá da igreja. Eu soube que o senhor ia mandar fazer, custa muito caro, já arranjei 2 pessoas lá, nós mesmos vamos fabricar, e vamos fazer isso, e vamos fazer aquilo, e a igreja não vai gastar nenhum centavo, e vai ficar muito bonita, toda iluminada. Eu digo: glória a Deus, oh, eu amo a obra de Deus. Eu digo: amém, meu irmão, glória a Deus. Só que essas coisas não me impressionam, viu? Eu aprendi uma coisa: eu só me impressiono com aquilo que Deus me impressionar. Não adianta os homens tentarem me impressionar, que não me impressiona. Agora, quando Deus me impressionar em relação a você, aí, meu irmão, aí eu viro o mundo de cabeça para baixo. Meu irmão, nessa mesma noite fizemos a aula e nós decidimos colocar o núcleo da igreja em Boa Viagem, um trabalho especial. E ele mora em Prazeres, né? Então na hora aqui eu digo: quem vai tomar conta, quem vai dirigir, quem não vai? Pensei para aqui, pensei para lá, e na hora o Espírito me inquietou. Eu digo: fulano, vai você. E estava de lado dele. E determinei outra pessoa. Nunca mais esse rapaz voltou à igreja. Saiu com aqueles irmãos revoltosos, né? Que acompanharam lá o Miguel Ângelo, sabe? Foi lá, hoje está até fazendo programa de rádio, prazer, meu irmão. Sabe nem falar, né? Tem uma dificuldade na língua, sabe nem falar direito, está lá. Olha, irmãos amados de Deus, depois os irmãos encontraram com ele e disseram: não, saí da igreja, porque tinha que ser eu aí para dirigir aquele núcleo. Eu dei livro para o pastor, para ele ficar mais em forma. Eu disse que ia fazer a placa da igreja, e ele não levou isso em consideração. Imagina-se que a obra de Deus é feita dessa forma. Quer dizer que as atitudes que aquele rapaz estava tomando era um amor fingido. Ele estava fazendo isso para agradar o pastor, para que na primeira oportunidade o pastor disse: oh, você vai ser um pastor. Vocês estão percebendo como é que é o amor fingido? E quando o amor é fingido, meu irmão, na primeira oportunidade que a pessoa é contrária, este é o amor fingido. Paulo disse: olha, o amor verdadeiro não procura os seus próprios interesses. Ele é paciente, ele não se exaspera. O amor verdadeiro não se ira, não faz você sair do controle. Por mais que uma pessoa te ofenda, você não sai da linha. Você não fica querendo voar no pescoço da pessoa, você fica tranquilo. Por isso que eu digo a você, meu irmão amado, você tem que dar graças a Deus por você congregar numa igreja onde o Espírito Santo te ensina essas verdades. Porque tem muita gente, meu irmão, que é de Deus e não pratica o amor porque nunca foi ensinado. O que se ensina é o contrário. No versículo 13 ele disse: agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes 3, porém, o maior destes é o amor. É maior do que a fé, hein? Que coisa, hein? E eu quero terminar, meu irmão, essa minha mensagem de hoje, que o Senhor Jesus permitiu que eu trouxesse à igreja, com uma parte de um hino muito antigo, de um autor chamado Lehman, que diz assim: pudéssemos encher de tinta os mares e cobrir os céus de pergaminho, se todo ramo na terra fosse um tinteiro e todo homem um escrivão, escrever do amor de Deus acima ressecaria os oceanos, e não haveria rolo para conter tudo, estendido que fosse do céu a céu. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito falou à igreja nesta manhã, em nome de Jesus, em nome do Senhor. Oh, aleluia, meu Deus. Oh, glória a Deus. Oh, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ao Senhor toda a honra, toda a glória. Obrigado, meu Deus, por essas verdades. Obrigado porque o Teu Espírito nos faz compreender essas coisas, meu Deus.
Obrigado por este ensinamento, meu Pai. Que nós possamos não apenas ouvir e dizer amém, não apenas ouvir e dar um aplauso, mas que nós possamos ouvir e ter a coragem e a dignidade de colocar em prática no dia a dia da vida. Não basta apenas ouvir. Tiago disse: não sejais ouvintes negligentes. Não sejais ouvintes negligentes. Irmãos, vamos praticar o amor, meu irmão. Se você é um eleito, se você é um predestinado, ame o teu próximo. Se compadeça dos que sofrem. Mesmo quando uma pessoa erra, se aquela pessoa é de Deus, ela se arrepende, tenha compaixão dela. Não entre nesse esquema que a lei criou de pisar nas pessoas, pisa, e cada vez mais afunda a pessoa no buraco. Isso não é o amor de Deus. O amor de Deus é benigno, é compassivo, é longânimo, é paciente, não se exaspera, diz a palavra, não se ressente do mal. Como é que eu vejo hoje os crentes se ressentirem do mal? Qualquer bobagemzinha, todo mundo fica ressentido, já não quer mais falar com o outro não quer falar com aquele outro, e fica uma confusão sem fim. Isso não é viver o amor de Deus. Tem que viver o amor verdadeiro, tem que viver o amor cristão. Dia desse teve uma pessoa que já foi da nossa igreja e saiu e fez muitos males à nossa igreja, falou mal lá fora, esculhambou com Deus e o mundo. E um dia eu encontrei com a pessoa aí fora e eu disse: sou abençoado, como é que vai, meu irmão amado, eleito? E tinha uma pessoa comigo e disse assim: mas o senhor, depois que a pessoa passou, o senhor trata de eleito? Eu digo: você quer que eu trate de quê? De demônio? Se é comigo, eu digo: como é que é, Satanás? Eu digo: opa, não é assim não, rapaz. Eu digo: não é dessa forma não. Ele disse: mas pastor, Deus faz vir a chuva e o sol sobre os bons e sobre os maus, sobre os justos, sobre os injustos. Se nós formos proceder como procedem os ímpios, qual é a diferença entre nós e os ímpios? Não há diferença. E este é que é o amor, meu irmão. E se eu encontrasse aquela pessoa caída, precisando, eu seria o primeiro a estender a mão para ela. Eu não iria virar as costas e dizer: bem feito, quem mandou falar de mim? Arrebente-se. Não, eu estenderia a mão. Este é o amor de Deus. Quando veio a revelação da graça de Deus, meu pai ainda era vivo nessa época. Um dia ele chegou na minha casa e ele disse: mas escuta, você parou aquelas brigas, de repente você não tem mais aquela coisa. Eu digo: é verdade, Deus tirou do meu coração todo o ódio, toda a mágoa. Ele olhou para mim e disse: você não sente mais vontade de matar aquele sujeito que te difamou? Eu digo: não, isso não acredito. Eu digo: não, eu sentiria vontade, sabe de quê, meu pai? De me encontrar com ele para que eu pudesse pregar-lhe essas verdades aqui. E ele disse: é muito profundo isso aí, mas eu não entendo. Bom, se Sais não fosse nem uma ovelha, eu não sei. Mas foi o que ele disse: é muito profundo, eu não entendo. Realmente é profundo, meu irmão, mas é para ser vivido, é para ser praticado. É praticar o amor. Ame. Seja uma pessoa perdoadora. Perdoa. Agora não venha com essa coisa de: não, eu perdoo, mas ele para lá e eu para cá. Isso não é perdão. Isso não é perdão. Você já imaginou se Deus fizesse isso conosco? Eu perdoo, agora vocês para lá e eu para cá. Como é que nós estaríamos, meu irmão? Deus nos amou quando nós ainda éramos inimigos dele. Por isso que Jesus disse: amai os vossos inimigos. Sede perfeito, como é perfeito o vosso Pai. Ele diz: tome a mesma atitude que o teu pai toma. Se você não pratica este amor, a Bíblia diz: você não é nascido de Deus. Você não é da semente incorruptível. Agora isso tem que ser posto em prática. E se você não teve ainda a oportunidade de praticar isso até hoje, Deus vai criar situações a partir de hoje para você praticar.
De repente Deus vai fazer alguém te contrariar, dizer, ó, vai lá, perdoa, você não quer ser perdoador? Você não quer ser perdoador? Vai lá, pratica o perdão, rapaz. Ajuda o aflito, estende a mão para o necessitado. Sofre com os que sofrem, geme com os que gemem. Se você viver este amor, esta é a prova cabal, definitiva, de que você é de fato e de verdade uma ovelha de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos cantar.